Olá, sejam bem-vindos a mais um No Campo com as Zoetis. No programa de hoje vamos falar sobre precocidade sexual em fêmeas. Essa é uma característica muito buscada pelos selecionadores porque traz maior produtividade com menor período de recria nos animais. Mas claro, para a gente conseguir esse resultado, nós precisamos fazer controle estratégico de verminose em conjunto com nutrição adequada e sempre de olho no bem-estar animal. E para tocar essa conversa, quem participa do programa de hoje é o Hélio Moro, gerente técnico da linha Antiparasitários, e também o doutor em parasitologia, o Elber Lopes. Elber, quais as novidades quando pensamos no controle de verminose? Olá, Devanir, tudo bem? Olá, pessoal que nos assiste. Bom, primeiramente, uma das principais novidades que a gente tem do controle da verminose é o estudo que a Zoetis conduziu aí, gerenciado pelo Hélio Moura, que a gente teve a oportunidade de participar, que foi a aplicação do controle estratégico da Zoetis 5811 em novilhas Nelore super precoce, aquelas que são desmamadas, suplementadas em maio para entrar na estação reprodutiva em novembro. E a gente vai falar um pouquinho mais adiante sobre isso aí, mas essa é a principal novidade. Isso é importante, e aí eu quero saber do Hélio o seguinte, vamos falar de lucros e prejuízos, ou de investimentos e custos, né? Hélio, quais são os prejuízos diretos causados pela verminose no gado de corte? Olá, Devanir, olá, Welber, olá a todos que estão nos acompanhando aí através do canal do Criador. E essa pergunta é muito importante porque os prejuízos causados pelas verminoses, eles afetam tanto o gado de leite quanto o gado de corte, né? Nós temos que lembrar que os animais adquirem as parasitoses ou as verminoses gastrointestinais através da ingestão de larvas desses parasitas ou desses vermes que encontram-se nas pastagens, né? Então, todos os bovinos de todas as idades estão sujeitos a ingerir essas larvas desses parasitas porque eles precisam se alimentar, eles precisam ingerir o capim. E junto com o capim, então, eles podem ingerir as larvas desses parasitas que vão depois causar todos os prejuízos, retardo no crescimento, menor ganho de peso, menor produção de leite, enfim, tudo aquilo que afeta o desempenho dos animais no campo. Ô Elber, agora é claro que todas as categorias são de extrema importância nesses cuidados, mas a vermifugação dos bezerros no pré-desmame, por que é um assunto ainda novo e quais os impactos dessa estratégia no gado de corte? Devanir, na verdade ele é ainda novo por conta da dinâmica da pecuária no Brasil, ela muda muito rápido. Há 20, 30 anos atrás, existia-se um conceito de que não precisava vermifugar bezerros no pré-desmame, porque o ciclo de vida dele numa propriedade era muito extenso, era muito longo, até ele ser abatido ia-se tempos até 4 anos, por exemplo, ou até mais. E atualmente, com a pecuária mais dinâmica e lucrativa, esses animais, o ciclo de vida deles dentro de uma propriedade acaba sendo mais curto. E o que os estudos têm demonstrado? E as Zoetis têm feito bastante coisa em relação a isso, que realmente você tratar o bezerro no pré-desmame entre 3 e 5 meses de idade, você consegue ter um incremento aí de até 8 ou 10 quilos por bezerro no desmame. E a gente já tem feito alguns estudos na prática que essa diferença de peso, ou seja, assim, ela se mantém conforme o bezerro vai passando o tempo de vida dele na propriedade. O que isso quer dizer? Os bezerros que desmamam mais pesados são aqueles que entram no confinamento mais pesado e são aqueles que são abatidos mais pesado. Então, realmente, acaba sendo um assunto novo em função da mudança dessa dinâmica que vem acontecendo aí dentro da pecuária, agregado ao fator genético que também está sendo, digamos assim, selecionado ao longo desse tempo. Sempre essa questão de começar o tratamento ou o controle parasitário dos animais, quanto mais jovem, melhor. E o momento também de valorização desses animais ao desmame na comercialização também tem impactado de forma positiva nesse controle estratégico, o Dr. Well? Com certeza, isso vai sendo uma reação em cascata. Se você agrega mais no início e aquilo que você incrementa no meio do caminho até
chegar ao teu objetivo final, que seja abate ou que seja a idade reprodutiva, os dados estão demonstrando para a gente que você consegue otimizar a questão de lucratividade aí do produtor em função ou de número de cabeças produzidas, se for reprodução, ou em relação a quilos produzidos por hectare, aí, se for a questão de abate de animais. É extremamente importante. Agora, Hélio, controle estratégico. O que é isso? Quando e onde usar? Bem, basicamente nós temos duas maneiras de tratar os animais contra as verminoses. O primeiro seria um tratamento que nós chamamos de tratamento curativo, né? Que talvez seja o pior tipo de tratamento que a gente pode fazer, porque os animais já estão infectados, já perderam peso, já ocorreu o prejuízo. E a segunda forma de você controlar a verminose do rebanho é através do controle estratégico da verminose, que é um controle científico, né? Ele é mais preventivo do que curativo, né? Então, o controle estratégico de verminose, ele está baseado em conhecimento técnico-científico, tanto do parasita, quanto do ambiente, quanto do animal. Então, todas as vezes que a gente usa o controle estratégico de verminose, a gente está mais buscando a prevenção, evitando que esses parasitas causem prejuízo do que o animal, do que necessariamente tratando o animal. E o controle estratégico de verminose, aí o 5811 das OETs, prevê, então, a vermifugação dos animais em épocas pré-determinadas no ano, que seria, basicamente, na entrada da seca, no meio da seca e no final do período seco ou início do período das águas, né? E se a gente pensar em termos de Brasil, esse controle estratégico de verminose 5811 poderia ser utilizado em todas aquelas regiões que possuem um período seco bem característico do ano, que vai de maio até setembro, outubro, né? Então, nós estamos falando aí que todos os produtores de gado de corte da região sudeste, da região centro-oeste, boa parte da região norte, poderiam utilizar esse controle estratégico de verminose com base científica e que já tem demonstrado, através de muitos estudos científicos, que ele traz um alto retorno econômico para os produtores. E não menos importante, né, Devanir, se a gente considerar essa região que eu acabei de falar, região sudeste, região central do Brasil, boa parte da região norte do Brasil, é onde nós temos aproximadamente 60% dos bovinos de corte do Brasil. Então, isso significaria dizer que 60% dos animais de corte do Brasil poderiam utilizar essa tecnologia científica, essa metodologia de controle de verminose para agregar não só o melhor controle da verminose, como também trazer mais retorno e mais rentabilidade para as propriedades que que criam gado de corte. Hélio, isso significa que, dando juntamente o protocolo sanitário e esse controle efetivo, nós economizamos. Iniciando mais cedo esses cuidados, economizamos e conseguimos ter um retorno financeiro na hora da comercialização desse bezerro também, né, Hélio? Sim, esses estudos, né, Maria, não é um estudo, são vários estudos que nós já fizemos, inclusive com o próprio professor Welber, professor Fernando Borges, lá da Universidade Federal do Mato Grosso do Sul, mostrou que quando a gente implementa o controle estratégico de verminose 5811, iniciando, então, o protocolo em maio com TREL, Sidectin no mês de agosto e, novamente, TREL no mês de novembro, nós conseguimos agregar 20 quilos a mais por animal quando comparado com o tratamento convencional que, normalmente, os produtores fazem a vermifugação em maio e novembro. Então, nós estamos falando que poderíamos aumentar muito a produtividade de todas as fazendas implementando o controle estratégico de verminose 5811. E, obviamente, no preço, né, que temos
arroba do boi hoje, 20 quilos a mais em um ano significa uma oportunidade muito grande de aumentarmos a produtividade e, consequentemente, a lucratividade das fazendas de corte do Brasil. Nós estamos falando num momento que nós estamos aí com o quilo do bezerro sendo comercializado em alguns estados da União até a R$15, 15,1 reais aí por quilo. Imagina isso transformado em 20 quilos a mais que esse bezerro traria aí na hora da comercialização. Então, já tem um valor agregado muito grande. Agora, professor Welber, quando avaliamos o controle 5811, pensamos muito nos machos, quanto à produtividade, mas o impacto vai além disso. Por favor, faça uma análise sobre o que significa na prática implementar esse controle em uma fazenda que quer evoluir mais rápido o seu rebanho. Então, Devander, como ele falou muito bem, então a parte de macho já foi bem estudada pelo Dr. Fernando Borges, professor Fernando Borges, muito bem feito, ele falou os resultados aí, mas de fato a gente conseguiu também fazer um estudo com o auxílio até do professor Fernando Borges também, aplicar isso nas fêmeas. É importante deixar claro o seguinte, que foi feito esse estudo comparativo entre o 5811 comparado ao 511, então, ou seja, não teve nenhum controle negativo, então, ou seja, se foi um tratamento das OETs, o protocolo das OETs comparado a um método convencional de tratamento. E duas coisas interferem direto aqui nesse sistema em que foi feito esse estudo. A primeira é a aplicação não apenas do controle estratégico, mas da tecnologia de suplementar a novilha super precoce. Isso aí, por sua vez, na prática já vai dar um giro anual de maior número de cabeças para o produtor no ano. Por exemplo, eu vou usar dados do estudo para mostrar o que é isso na prática. Então, a gente utilizou 300 animais por grupo, e o que isso significa na prática? A pessoa suplementando essas bezerras em maio até novembro para entrar na estação reprodutiva, ele vai conseguir dessas 300 aumentar em média de 200 a 220 cabeça ano, fluxo ano, isso se ele fizer isso todo ano. Quando você implementa o 5811 nesse esquema que o Hélio relatou, comparado ao 511, dentro dessas 200 a 220 cabeça anual, você consegue incrementar de mais 5 a 6% em número de cabeças bezerro ano. Tá? Se a gente quiser transformar isso em, por exemplo, assim, em ROI, retorno sobre investimento comparativo entre esses dois grupos, 5811 e 511, a aplicação do 5811 gera um retorno aí de em torno de 91 vezes mais comparado àquilo que você investiu no 511. Então, ou seja, assim, você pode fazer qualquer conta, pode extrapolar para qualquer casa, seja arroba, seja valor, seja ROI, que realmente os dados eles foram significativos do ponto de vista prático aplicado da ferramenta aí, do protocolo aliado à ferramenta de suplementação dessas novilha super precoce para entrar na reprodução aí em torno de 14 meses de idade. Agora, professor, a gente sabe que a maturidade sexual de uma fêmea, pelo menos é o que a gente tem conhecimento, que a partir de 270 a 300 quilos ela já está ovulando, está pronta para o trabalho de reprodução. A precocidade a ver com esses animais que têm um ganho quanto mais jovem, recebendo esse tratamento, isso impacta diretamente a essa precocidade das fêmeas? Com certeza. Eu não sou especialista em nutrição e reprodução, mas assim, isso é claro para qualquer pessoa que lê um pouco ou entende um pouco da área. A nutrição tem relação direta com a precocidade sexual dos animais. O exemplo típico é o que está acontecendo já exatamente com as Nelore precocinha. Então a gente está conseguindo adiantar o parto em 1 ano desses animais com a suplementação proteica delas a partir do desmame, em algumas ocasiões até o parto desses animais. E é importante frisar que quando começou a ser aplicada essa tecnologia, muita gente tinha receio de que quando ela se tornasse primípara, a taxa de prenhez dela seria baixa, seria alguma coisa desse tipo, mas hoje os resultados já mostram exatamente o contrário, que não tem problema nenhum, é o fato de você adiantar em 1 ano esse ciclo de reprodutivo e produtivo na fazenda, que os animais respondem bem com isso.
Ô Hélio, agora é importante a gente ressaltar e entender que o momento da cria é muito favorável aos investimentos dos produtores. Então, essa categoria de fêmea precisa ser vista com muita atenção para o produtor de gado de corte e também, principalmente, um gado comercial com fêmeas de alto padrão, né, Hélio? Sem dúvida. Como o Elber colocou, muitas vezes a gente relaciona sempre o controle estratégico de verminose com ganho de peso para animais que são destinados ao abate, né? Mas, para quem trabalha com o sistema de cria, é extremamente importante, porque a verminose também afeta o desenvolvimento, o ganho de peso das fêmeas, né? E como vocês já comentaram aí, um dos critérios, né, para a gente incluir uma novilha no sistema de reprodução, um dos critérios é peso. Então, imagine que se essa bezerra deixou de ganhar lá 7 quilos dos 3 meses até a desmama, de 7 a 10 quilos, deixou de ganhar no sobreano mais 15, 20 quilos, com certeza, essa bezerra ou essa novilha, quando chegar na época da inseminação artificial, IATF, ou cobertura com touros, boa parte delas não estarão aptas no critério peso para entrar no sistema de reprodução. Então, ou nós vamos colocar menos novilhas no sistema de reprodução, ou vamos ter que esperar que muitas dessas novilhas aguardem mais um tempo para serem expostas, né, à reprodução. Então, quando a gente implementa um controle estratégico de verminose de forma eficiente, desde lá da bezerrinha jovem, uns 3, 4 meses, e depois implementamos o controle estratégico 5, 8, 11, da desmama até o sobreano, nós estamos proporcionando ou deixando com que os animais possam explorar todo o seu potencial de ganho de peso, e aí, então, também, obviamente, que de forma indireta se relaciona com a reprodução desses animais. Agora, professor Elber, falamos aí sobre várias práticas, né? Então, esses são os resultados que resultam aí, são os resultados que se conseguem na prática desses protocolos, não é mesmo? Sim, exatamente. Tudo que se aplica a isso que o Hélio Moura está se referindo, ele vai ser consequência dos resultados que a gente vê na prática. Então, assim, é aquele efeito causa e consequência, né? Então, a gente tá trabalhando a causa e as consequências vão ser produtividade, independente de ser macho ou fêmea, com certeza é mais nesse segmento aí. Tá certo. Agora, professor, além do controle de verminose, existem outros pontos que devem ser levados em consideração? Com certeza, Devanir. Assim, esse estudo que a gente fez com Nelores, fêmea super precoce. E, na verdade, o protocolo é uma ferramenta que auxilia nesse conjunto. A gente não pode deixar de mencionar a questão da nutrição. Como eu disse anteriormente, eu não tenho a competência para isso, tem gente mais competente aqui do que eu para falar, mas realmente a nutrição ela tem que ser acompanhada para essas fêmeas poder responder e você conseguir adiantar o ciclo de vida delas. Não adianta você querer aplicar esse protocolo sem ter a questão da nutrição desses animais, que o resultado você não vai conseguir demonstrar resultado nenhum com protocolo algum que você aplique, tá? E uma coisa que a gente tem que levar em consideração também é o seguinte, a gente está lidando, no caso com o Nelore, então você pode ter efeitos de alguns outros parasitos, aí puxando a sardinha para o meu lado de mais expertise, você pode ter a presença de moscas dos chifres, então que você tem que minimizar esse efeito ou tentar anular esse efeito, e se tratando de Nelore, a gente não pode extrapolar assim alguns outros parasitos como se a gente estivesse falando de animais cruzados. As fêmeas cruzadas EF1 que são utilizadas hoje muito aí em sistema também de cria de bezerros tricross ou mesmo 3/4. Então, esses animais, a gente tem outro agravante que seria o carrapato. Então, aí a gente também teria que entender um pouquinho melhor e atuar estrategicamente além do verme, pensar no carrapato para que o produtor consiga, de fato, utilizar o protocolo e que esse protocolo gere resultado significativo e produtivo para ele. Quanta informação importante para a nossa pecuária, né?
Quero agradecer aqui o professor Welber Lopes e juntamente com o Hélio Moro, compartilhando com os pecuaristas, trazendo informações super importantes para o desenvolvimento da nossa pecuária. Professor Welber, muito obrigado ao senhor e também ao Hélio Moro. Devanir, eu que agradeço a vocês aí, agradeço ao Hélio Moro pela oportunidade de poder estar participando dessa discussão aí, aprendendo. Agradeço a todos que estão assistindo aí e até outro dia aí, se Deus quiser. Hélio, muito obrigado. Devanir. Obrigado, Devanir, obrigado, Welber, obrigado a todos que vão nos assistir aí a essa conversa aí com o professor Welber e Devanir. Espero que a gente possa agregar conhecimento para melhorar a produção de bovinos de corte do Brasil. Muito obrigado e até a próxima. É isso, gente. Agora nós vamos a um rápido intervalo e no próximo bloco nós vamos entender na prática como funciona o conceito de cuidado contínuo para fêmeas precoces. Voltamos já. Estamos de volta com No Campo com as Oetes. No primeiro bloco, conversamos sobre o controle de verminoses e agora vamos falar sobre o conceito de cuidado contínuo e como funciona na prática. Para falar sobre esses assuntos, convidamos o Breno Máximo da Agropecuária Jacarezinho. Muito bem-vindo, Breno. Olá, Devanir. Muito obrigado pelo convite. Que bom estar aqui com vocês hoje. E também o Pablo Paiva, gerente de produtos da linha de antiparasitários, já nosso parceiro do programa. Muito bem-vindo, Pablo. Obrigado, Devanir. É sempre um prazer estar aí com você e com todos que estão ouvindo a gente para falar um pouco sobre pecuária, né? Assunto bem interessante e gostoso de falar. É isso aí. Ô, Breno, a gente sabe que a Jacarezinha é conhecida nacionalmente aí por ser uma grande produtora de touros para o mercado. Gostaria que você contasse um pouco para nós como é executado esse trabalho, essas tarefas todas aí no Grupo Jacarezinho. Perfeito, Devanir. Hoje, no mercado nacional, eu creio que a gente seja o maior produtor de touros, né? E além de touros, a gente entrega para os nossos parceiros embriões e sêmens, também são comercializados. E o grande foco nosso não é só entregar um touro ao nosso parceiro, mas entregar um melhor material que possa assegurar para ele a produtividade. Isso é vertente do Grupo Jacarezinho, né? Desde os primórdios, sempre inovando, sempre buscando inovações, e que isso impacta tanto dentro de casa, no Grupo Jacarezinho, mas que o nosso parceiro possa levar isso para dentro da fazenda dele. Isso é fundamental, trazer produtividade para a cadeia de carne, né? E hoje, totalmente relacionado com o tema que a gente vem falar, né? Que é trazer precocidade sexual. Falar um pouquinho do trabalho que a gente faz com as novilhas, que no final impacta na produtividade geral das nossas fazendas e dos nossos parceiros. Não tenha dúvida. Agora, Pablo, como é interessante ter um case desse para aplicar o controle 5811. Qual o objetivo das Oetes com esse controle, Pablo? Muito boa pergunta, Devanir. Nós temos um conceito nas Oetes, que é um conceito que nós chamamos aqui de cuidado contínuo, né? E quando você fala em cuidado contínuo, além da identificação de problemas, do tratamento em si, a gente trabalha muito com a questão da prevenção e de como a gente aplica os protocolos ou os nossos produtos na prática nas fazendas. Então, esse é um ponto bastante importante. E ter parceiros como a Agropecuária Jacarezinho, para nós, é fundamental, porque quando a gente vai avaliar o nosso protocolo na prática lá no campo, a gente precisa fazer isso numa fazenda, numa propriedade muito bem organizada, já com planejamento bem feito, para que a gente possa, tirando variáveis que possam, às vezes, impactar no nosso resultado, né? Esse é um ponto importante. Não tenha dúvida. Agora, Breno, o grupo está sempre em busca de inovação e implementando estratégias que impactam de forma positiva no sistema. Como foi participar deste projeto? Quais os pontos positivos que puderam ser observados? Devanir, inicialmente é um projeto que, devido ao volume das nossas fazendas, acaba, primeira impressão, sendo desafiador, né? O conceito de controle estratégico
eu teria que ter um manejo adicional no mês 8 nas minhas unidades, né? Então, quando a Zoetis traz isso para dentro de casa, a gente estudou a viabilidade e fomos juntos fazer esse ensaio, esse estudo, pensando em precocidade, se isso impactaria as novilhas, e é surpreendente. Se eu pensar que apenas um manejo a mais, onde eu já faço a vermifugação em maio e novembro, então eu só trouxe os animais em agosto para fazer apenas um manejo a mais, impactou significativamente nos nossos resultados na precocidade sexual, né? Permitir que essas novilhas precoces, super precoces, entregassem melhores resultados de prenhez. Isso, no bloco anterior, vocês já puderam discutir bastante o quanto isso impacta financeiramente dentro do sistema. O incremento de genética, se eu pensar que a melhor categoria que eu tenho dentro de casa são minhas novilhas, e eu explorar melhor, ter mais produto delas, é formidável para a gente, né? Então, essa experiência foi muito prazerosa de poder participar. Tá certo. Agora, Pablo, é importante também nós colocarmos para quem está nos acompanhando, com uma grande produção que você possui nas propriedades, você tem um sistema para dar esse controle a esses animais jovens na pré-desmama. Me fala um pouco mais sobre esse trabalho na prática. Devanir, o tema controle de verminose, ele é bastante importante quando a gente pensa nas condições das fazendas brasileiras, né? Eu gosto de fazer um paralelo. Quando a gente vai falar de agricultura, o cara que planta soja, ele vai lá, ele planeja, ele avalia a terra, ele faz toda uma preparação para colocar a soja e depois fazer a colheita. E ele faz tudo isso aí, depois a gente às vezes vê aquelas imagens, né, de às vezes caminhão derrubando grão de soja pelo caminho e perdendo essa produtividade, né, o que ele se preparou ao longo desse tempo. Quando a gente vai para uma fazenda de gado de corte, né, tem gente já querendo fazer desafio de novilhas, querendo encurtar a recria, né, é um ponto bastante importante, e a gente acredita que isso é o caminho da pecuária brasileira. Agora, a gente não pode esquecer da verminose, né? O professor Elber, o Hélio já falaram bastante disso. O controle da verminose, bem feito, ele vai minimizar ou ele além de controlar a verminose de fato dentro das fazendas, ele traz benefícios adicionais, né? Um gado, um animal com baixo nível de parasitismo, né? Ele vai conseguir performar melhor, tanto quer dizer em níveis de produtividade, né? Ou seja, mais arroba por hectare, e aí impactando inclusive nas precoces, né? Ou seja, você tem menos gasto de energia de um animal para a verminose, que ele pode deslocar isso aí para o aparelho reprodutivo, se preparar melhor para uma estação lá na frente. Então é isso que a gente está mostrando com esses trabalhos de controle da verminose na pecuária na prática. É isso que a gente quer mostrar para o pecuarista. Ô Breno, gostei demais desse comparativo do Pablo aí com a questão da soja que vai caindo ao longo da viagem, transformando e trazendo isso para a pecuária. Não podemos jamais permitir que a verminose atrapalhe principalmente a precocidade, porque nós estamos falando de uma fêmea que vai antecipar a sua produção e vai colocar mais produtos, mais bezerros no chão, não é mesmo? Perfeito, Devanir. E muito bem colocado pelo Pablo, né? Eu gosto muito de pensar que nas fazendas, principalmente de pecuária, a gente às vezes acaba deixando ou esquecendo um pouco de lado a programação, o controle, fazer as coisas com estratégia. E esse controle que a Zoetis veio proporcionar para nós nada mais é do que entender o parasita, o animal, a época do ano e agir com estratégia. Então eu aloco recursos humanos, de capital, com a vermifugação a mais, na melhor época específica. Isso foi fundamental para nós, né? Então, desde lá, quando eu venho com o melhoramento genético de todo o nosso grupo, a seleção dos animais, o acasalamento, a nutrição nossa, que já foi falada no bloco anterior, um pouco da importância, que é muito bem feita. Imagina se eu não me preocupar com a verminose. Às vezes eu posso acabar deixando uma fêmea passar, e essa fêmea acaba não produzindo o quanto ela poderia produzir. Perfeito, é uma condição realmente fantástica e nós precisamos estar muito atentos a esses pequenos detalhes, viu, Breno? Agora, Pablo, a Zoetis trabalha o conceito do cuidado contínuo
E quando implementamos e recomendamos um protocolo como esse, olhamos a fazenda como um todo. Sabemos que o aumento da produtividade passa por investimentos em tecnologia e soluções. Além de planejamento e organização de uma fazenda, o uso de protocolos testados em condições reais nos permite ser pioneiros nessa ação? É bem isso, Pablo? É bem isso, Devanir. Hoje, é fácil a gente falar de controle estratégico 5811, mas é fácil a gente falar porque a gente testou isso na prática, né? A Zoetis foi a pioneira em desenvolver o controle de verminose nos meses de maio, agosto e novembro, né? Então, isso nos dá bastante segurança. E aí, ampliando um pouco essa visão para o cuidado contínuo, o que a gente está se propondo e está trazendo aqui de novidade para o pecuarista, né? Muito em linha com aquilo que eu falei da diminuição da recria, e a gente está num momento bastante oportuno de falar da novilha, do potencial de reduzir, né, essa recria dessa novilha para colocar ela em reprodução mais cedo, né? Isso não só é a parte da seleção, de ter um animal de melhor genética, mas também de maior produtividade. A gente está unindo aqui, tendo uma visão maior do negócio. É o controle da verminose, mas também a gente tem um pilar dentro da empresa que é o pilar do teste genético, de fazer uma avaliação rápida da genética desse animal e também da parte nutricional. Tudo isso vai preparar esse animal lá na frente para entrar num protocolo reprodutivo das Zoetis que já é consagrado no campo. Então, quando a gente fala de cuidado contínuo, é essa visão geral que a gente tem da fazenda, do sistema de produção. E eu estou falando isso, não é para o selecionador, eu estou falando isso para a fazenda de gado comercial. Por quê? Porque essa fazenda que é onde a gente vai reduzir o período de recria, que a gente vai causar um impacto na produtividade, que todo mundo vem falando da importância do Brasil aí em relação à produção de carne e tudo mais. Então, se eu conseguir reduzir e intensificar o meu processo dentro da fazenda, com controle de verminose, fazer um teste rápido de genética, colocando uma nutrição bem feita, eu vou conseguir produzir mais bezerro, melhor qualidade da minha reposição. É isso que a gente quer com o cuidado contínuo. Ô Breno, só pegando um gancho no que o Pablo colocou agora, esse conceito de cuidado contínuo seria a mesma coisa de nós termos a preocupação com o elo, com a corrente e fortalecimento de todos os elos da cadeia de produção, pensando num bezerro jovenzinho, que é uma bezerra que se tornará uma grande vaca. Se não cuidarmos dela novinha, não sabemos o que vai acontecer no futuro. Seria mais ou menos essa a visão, num modo geral? Positivo, Devanir. A pecuária, o ciclo de cria, que hoje pauta a nossa conversa, ele acaba sendo muito extenso, né? Tem desde a vaca, a gestação, ao desmame. Então, esse processo a gente tem que ter atenção desde lá de quando escolher o touro ou o sêmen que vai ser alocado, ao período gestacional, ao nascimento, até a desmame e assim sucessivamente, né? Então, às vezes eu tenho que eu tenho que me preocupar com todos esses elos colocados, né, por você. Há pouco, antes da gente entrar aqui na conversa, a gente estava conversando sobre os custos de produção, como estão desafiadores esse ano, né? Então, ainda traz mais importância para mim trazer produtividade para dentro da fazenda. Eu alocar recursos e conseguir maximizar os meus resultados acaba impactando muito em um ano desafiador como esse. Não tenha dúvida, eu quero continuar te fazendo uma pergunta aqui, Breno. Breno, tendo em vista os resultados obtidos no projeto, você acredita que seja algo aplicável em qualquer fazenda? Sem dúvida, Devanir. Eu sempre faço a relação que nenhuma mudança é fácil, em nenhum aspecto, nenhuma. Quando a gente tem que mudar alguma coisa, ela vai ser um pouco atritosa. Mas se eu estou pensando nos volumes da agropecuária Jacarezinho, que são volumes expressivos, isso foi viável para a gente, fazendas de grandes extensões, grandes distâncias, eu acho que para o nosso amigo pecuarista também pode ser viável. E volto a dizer, um ano desafiador como esse, a gente não pode esquecer de todos os pilares que a gente sempre fala, genética, nutrição, sanidade e bem-estar. A gente tem que fechar esse ciclo como um todo para conseguir estar na frente do negócio hoje. Não tenha dúvida, é isso aí. Agora, saber do Pablo toda essa condição, como a Zoetis está
preparada para levar o pecuarista o que há de mais moderno, utilizando todos esses protocolos e o que você tem sempre colocado. A gente tem falado aí do Clarified e outras ferramentas que traz aí uma modernidade e resultados para o pecuarista. Lembrando também da parte de nutrição, né, Pablo? Exato, Devanir. Para nós, né, para a nossa empresa, isso é bastante importante, até porque a gente tem todos esses elos dentro da empresa. Nós fomos pioneiros, né, no lançamento dos testes genômicos no Brasil já há muitos anos, então a gente domina esse assunto. É um assunto que ele serve para o selecionador de genética, ele tem o programa dele específico, ele já está num passo lá na frente, quando a gente pensa da implementação de DEP genômica, por exemplo. E agora eu estou falando especificamente para aquele pecuarista do gado comercial, que não faz seleção, né? Ele quer, às vezes, ele quer selecionar uma parte das fêmeas para fazer uma reposição dos animais. Qual fêmea ele vai fazer isso? Ele tem um teste genético, que é o Clarified, que ele consegue ter uma resposta rápida para isso, né? A gente está falando aqui também de um controle estratégico de verminose. Controle estratégico de verminose é para todo mundo, né? Aí é macho e fêmea, durante a recria, você pode implementar isso na fazenda sem medo de ser feliz, né? A gente já faz a vermifugação tradicionalmente nos meses de maio e novembro. A gente está falando aqui de uma única inclusão, que é a vermifugação no mês de agosto, né? Que tem um impacto gigante quando a gente pensa em termos de produtividade, que já foi abordado aí no programa. E a nutrição é extremamente importante. A gente vai colocar essa fêmea, né, essa novilha, num protocolo reprodutivo lá na frente. E a gente pode ajudar, a gente sabe que o tanto que é importante a gente cuidar desses animais na recria. Então, uma nutrição, a gente tem um aditivo nutricional no nosso portfólio, que é o Taurotec, né? A gente tem conhecimento aqui dentro que a gente consegue levar isso para o pecuarista de uma forma regionalizada, de como fazer a sua suplementação, né, junto com os parceiros que a gente tem, para essa categoria animal. Então, assim, eu preciso fazer esse animal ganhar peso na seca, né, para que ele esteja preparado para a estação reprodutiva, né? Isso é um investimento, igual a gente fala, né? Eu estou investindo no melhor potencial genético, no melhor animal da fazenda, preparando para ele entrar na reprodução. Então, é importante a gente ter essa visão do todo, né? Que é o que a gente faz aqui na empresa, para levar para o pecuarista aí na prática, né? Tá certo, é isso aí. Ô Breno, o que você deixaria de mensagem ao pecuarista que está querendo melhorar o rebanho, mas muitas vezes não sabe por onde começar? Eu posso fazer um gancho com a conversa que o Pablo acabou de falar na questão genômica, na questão nutricional. Hoje, 100% dos nossos touros comercializados são genotipados, né? Isso traz uma acurácia de seleção muito grande, que o nosso parceiro tem certeza de estar levando um animal com uma acurácia nas informações extremamente alta. Eu acho que para o nosso parceiro que está querendo melhorar, para o pecuarista que está pensando em produzir mais, melhor, tem que pensar como um todo, desde a questão genética da semente melhoradora, escolher um bom material genético que vai proporcionar para ele o bom desempenho dos animais na fazenda dele, até nutrição e sanidade e bem-estar, né? Nutrição é uma vertente muito forte do nosso grupo, Devanir. Até tem um parceiro, o André Campanini, não pôde estar com a gente hoje, pessoa formidável para você conversar. Então, tem que ser levado a sério todos os pontos. A gente não pode deixar nenhum pilar para trás. Eu acho que o pecuarista tem que ter isso claro na cabeça. Certo, significa que o controle 5811 é a tecnologia ideal para todas as fazendas, Pablo? Exato, Ivanir. Pensando nas fazendas do Brasil Central, o controle 5811 para o controle da verminose é o controle ideal, né? Testado, já comprovado, a gente já está com bastante anos aí já de utilização a campo, né? Já viu o impacto disso quando a gente pensa em produtividade, quando a gente fala em arroba por hectare, né? Além do controle da verminose, tem o impacto da produtividade, e agora a gente está trazendo essa novidade, que é o que é o controle da verminose nas fêmeas leva de impacto positivo quando a gente pensa na seleção para a reprodução, para a precocidade sexual, né? E isso é um ponto bastante importante. Tá certo.
Breno, eu quero agradecê-lo por estar nos atendendo e compartilhando com todos os pecuaristas do Brasil as suas experiências, a sua vivência do dia a dia. Muito obrigado por estar conosco, Breno. Eu que agradeço, Devanir, agradecer meu nome ao Grupo Agro Jacarezinho, de poder compartilhar um pouquinho do que a gente faz, dizer que a gente está de portas abertas sempre para essas conversas, para o amigo que nos assiste e quiser conhecer um pouquinho do nosso serviço, tá? Muito obrigado, pessoal. Tá certo. Pablo, mais uma vez eu quero agradecer e pedir a você para as suas considerações finais. Devanir, eu agradeço bastante a oportunidade, agradeço ao Breno aí, a Agropecuária Jacarezinho, né, por todo o apoio que nos deu aí no desenvolvimento desse trabalho, né, é um grupo que a gente tem um carinho, um cuidado bastante grande. Agradecer ao professor Welber aí, o Hélio, que participaram com a gente, trazendo esses dados inovadores, e deixar aqui aquele recadinho, né, a gente começou hoje o primeiro programa falando sobre precocidade sexual, e sabe da amplitude que é essa discussão, né, e do impacto positivo que isso tem para o rebanho. Hoje a gente abordou o bloco controle de verminose. A gente vai ter outros programas abordando o teste genético de uma forma rápida e a gente vai ter outro falando de nutrição. Então, para você pecuarista que está acompanhando a gente, fica aí o recadinho, acompanhe aí os outros programas que vão ser de informações muito importantes para você que quer produzir mais, reduzir a recria e ter um animal de grande potencial dentro da fazenda. Tá. Obrigado, Devanir, aí pelo seu apoio. Tá certo, é sempre importante tê-los aqui conosco. E aqui eu quero aproveitar também e agradecer a participação no primeiro bloco do professor Welber Lopes e também do Hélio Moro, trazendo aí as considerações. No Campo com as Zoetis vai ficando por aqui. Obrigado da sua companhia e até o próximo. Tchau, tchau.